Senhores, vamos a mais uma aula de Física 3, eu sou o professor Douglas e hoje eu vou falar sobre o capítulo 9, a parte de lei de Coulomb, a parte de força elétrica. Bom, nós já sabemos que cargas de mesmo sinal se repelem e cargas de sinais opostos se atraem. Esse é um princípio da eletrostática, ok? Só que elas se atraem e se repelem com uma força, e essa força ela tem um nome especial, ela se chama força elétrica, né, mais conhecida como lei de Coulomb. Né? A lei de Coulomb diz, né, isso experimentalmente falando, né, ele fez de forma experimental, que a força elétrica entre duas cargas é diretamente proporcional ao produto do módulo das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. O que é importante a gente entender nessa primeira parte é que existe uma formulação aí, né? Nós temos as cargas, logicamente a força ela é um vetor, então a gente não pode colocar o sinal. Então se você tem uma carga positiva e uma negativa, a força daria um valor negativo. Então na verdade a gente usa o módulo das cargas, ok? E inversamente proporcional ao quadrado da distância. Reparem que a formulação é muito parecida, senhores, com a força gravitacional de Newton. E realmente é, né? Na verdade, elas são de mesma natureza, são forças chamadas forças de campo. Ok? Tanto a força gravitacional como a força elétrica, elas são chamadas forças de campo, ok? Vamos então à formulação, né, da lei de Coulomb. Reparem que eu tenho duas cargas, uma positiva e uma negativa, então eu já sei que a força nesse caso é uma força de atração. Se fossem positivas ou negativas, a força seria de repulsão, né? Detalhe, elas são separadas por uma distância, né? Considerando que essas cargas elas são pontuais, então a distância é a distância entre elas, ok? Não existe o centro, não existe a soma do raio, nem nada, como na força gravitacional, certo? Bom, então a força elétrica ela é diretamente proporcional ao produto do módulo das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Isso quer dizer que se você tiver um aumento das cargas, a força aumenta. Agora, se você aumentar a distância, a força diminui. Ok? E é lógico, se há uma proporcionalidade, se ele diz que é proporcional, a força elétrica, nesse caso, ela é proporcional a um K, aonde esse K nós chamamos de constante eletrostática do meio. Ok? O que é importante a gente entender é que Coulomb, quando fez esse experimento no vácuo, ele criou uma câmara de vácuo. E lógico, essa constante ela tem um valor para o vácuo, ela vale 9 vezes 10 a nona. A unidade de medida é a unidade de força, repare que é o Newton, certo? A unidade de distância, que é o metro, metro quadrado, né? Você joga para cá multiplicando. E a unidade de cargas é o Coulomb. Então é Coulomb ao quadrado, porque é Coulomb vezes Coulomb dividindo. A constante no vácuo a gente chama de K0, como se esse meio fosse o meio inicial. Ele é 9 vezes 10 a nona, Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Ok? Bom, a força, Douglas, ela é de natureza atrativa. Isso quer dizer que essa força será entre as cargas, ela será de atração. Né? E detalhe, ó, reparem bem, ela tem mesmo módulo, mesma direção, mas sentido contrário. Douglas, eu tenho uma pergunta, mas a carga Qzão é maior que a carga Qzinho. A força não deveria ser maior aqui? Não. A força ela é exatamente igual, porque ela respeita, né, a terceira lei de Newton. Terceira lei de Newton que diz que a força tem mesmo módulo, mesma direção, mas sentido contrário. Então é mesmo módulo, é o mesmo valor numérico, ok? Uma coisa que é importante, pessoal, é que a força elétrica ela é uma força, por isso ela é sempre medida em Newton, ok? Já as cargas, elas são medidas em Coulomb, Qzão e Qzinho. Pessoal, é medida em Coulomb, em homenagem ao cientista, né? Charles Augustin Coulomb, tá? E a distância, senhores, é medida em metro, tá? Então, que fique bem claro para você que a unidade da constante, né, é 9 vezes 10 elevado a nona Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado por conta disso. Essa constante ela é derivada de uma outra constante, tá? Que é chamada permissividade elétrica. Então, ela vale 1 sobre 4π ε0, ok? Onde essa constante aqui, senhores, esse ε0,
Na verdade, vale 8,95 10 elevado a menos 12 farad por metro, tá? Eu não vou ficar explicando, né? A gente vai ficar aqui nessa constante, aqui nessa base, tá? Mas esse valor é o que a gente vai utilizar para questões aonde as cargas estiverem no vácuo, ok? Alguns dados importantes para as questões que usam a lei de Coulomb, ok? São os prefixos, esses prefixos importantes. Prefixo M minúsculo significa mili, 10 a menos 3. Prefixo representado pela letra Mi, o M grego, é o micro, 10 a menos 6. Esse Nzinho aqui estilizado é o nano, tá? É o 10 a menos 9. Existem outros prefixos, Douglas? Sim. Desse, cente, pico, fento, ato, são prefixos negativos, porque as cargas elas têm valores muito pequenos, tá? A gente vai verificar isso com um exemplo mais à frente. Mas, Douglas, como é que funciona isso graficamente? O gráfico da força elétrica em função da distância. Então, pessoal, para a gente representar o gráfico da força elétrica em função da distância, seria interessante a gente pensar na fórmula da força elétrica, né? A gente sabe que a força elétrica ela é calculada como sendo K módulo de Qzão módulo de Qzinho sobre D ao quadrado, não é isso? Repare que se eu mantiver o meio as cargas, eu posso variar a força e a distância somente. Por isso que eu desenhei o gráfico da força elétrica em função da distância. Vamos supor que eu monte uma tabela da força elétrica em função da distância, ok? Eu vou pegar uma distância grande, uma distância D bem grande, certo? E vou, logicamente, para uma força muito grande, ou melhor, para uma distância muito grande, eu vou ter uma força muito pequena, já que a força e a distância são inversamente proporcionais. Então, eu vou ter aqui uma força F. Então, eu já vou pegar um ponto aqui do meu gráfico, certo? Vou puxar uma linha aqui, ó. Certo? Vou puxar uma linha aqui, eu já tenho um ponto do meu gráfico, tá? Imagina se eu reduzisse essa distância à metade. Bom, é natural que, se é inversamente proporcional, né, eu vou ter uma distância metade da distância original, d sobre 2. Né? É lógico que a gente imagine que a força tome um valor 2 vezes maior, o que na verdade não é. Né? Como a distância é ao quadrado, então vai ser dobrar ao quadrado. Dobrar ao quadrado significa que a força vai ser 4F. Repare que a distância é ao quadrado. Então, se eu reduzo a metade, fica D sobre 2 ao quadrado. Ok? Vai ficar D sobre 4. Então, como é inversamente proporcional, a força quadruplica. Tá? Imagine se eu... Vou pegar aqui esse ponto, né? 4F. Vou puxar aqui a linha. Continuando aqui, pessoal. Agora imagina se a distância for reduzida à terça parte. D sobre 3. Né? Na verdade, eu dividi isso aqui em 3 partes iguais. D sobre 3. A força vai passar a ser quanto? Bom, como é inversamente proporcional, a força triplicaria, certo? Só que como é ao quadrado, então a força fica 9 vezes maior. Então, puxando aqui a linha, eu vou ter uma força aqui 9F. E assim sucessivamente. Como, Douglas, sucessivamente? Se você pegar uma distância D sobre 4, a força fica 16F, porque é ao quadrado. Se for D sobre 5, fica 25F. D sobre 6, 36F. Tá? Então, na verdade, eu já montei o meu gráfico. O meu gráfico, então, fica assim. Ó. É como se fosse uma hipérbole, só que ao quadrado. Né? Como se fosse uma hipérbole quadrática. Né? Então, na verdade, o meu gráfico ele vai tangenciando o eixo da força e vai tangenciando o eixo da distância conforme você aumenta ou diminui essa distância ou aumenta ou diminui a força. Ok, senhores? Para nós finalizarmos a nossa aula, vamos a um exemplo, né, de força elétrica. Vamos supor que eu tenha duas cargas, ok? Uma Qzão de 2 microcoulomb e uma Qzinho de menos 5 microcoulomb. Isso quer dizer que eu já sei uma coisa, a resposta desse item, a natureza da força.
Lógico que a natureza da força ela só pode ser de um tipo, a natureza é atrativa. Então a força elétrica aqui, ó, a FE, é de natureza atrativa, né? E detalhe, idêntica, né? Igual, né? De mesmo módulo, mesma direção, sentido oposto, tá? Elas são separadas por uma distância, ele diz aqui na questão, distância essa de 30 centímetros, né? É a distância entre elas, né? E elas estão no vácuo, onde o K é 9 vezes 10 a nona, Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Primeiramente, eu quero saber a natureza, nós já sabemos. A natureza é a natureza de atração, então a força é atrativa, ela é de atração. Então, o básico dessa questão seria responder aqui esse item, né? Eu já sei que é a força de atração, e agora eu quero saber o módulo dessa força, sendo que no vácuo a constante é K0, 9 vezes 10 a nona, Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Nós acabamos de aprender como se calcula a força elétrica. A força elétrica é igual a K, módulo de Qzão, módulo de Qzinho, né, módulo das cargas, dividido pela distância ao quadrado. Reparem que para existir força, necessariamente, eu tenho que ter duas cargas, ok? A carga Qzão e a carga Qzinho são essas forças que fazem aparecer a força de atração e a força de repulsão, ok? Uma das coisas que eu tenho que fazer é transformar aqui, né? Passar as minhas unidades para o sistema internacional. As cargas, bem fácil, 2, 10 a menos 6, que é o prefixo micro, Coulomb, né? E aqui menos 5, 10 a menos 6, né? Coulomb também, né? A distância está em centímetro, pessoal. De centímetro para metro, o que a gente faz? Centi é só dividir por 100. Então, 30 dividido por 100, né? Ou então multiplica por 10 a menos 2. O prefixo centi é isso, né? Então, eu posso cortar aqui. Vai dar 3, 10 a menos 1. Reparem, metro, né? Porque eu já tinha cortado ali os dois zeros. Trabalhar com potência de 10 é melhor, Douglas? Muito melhor, né? Você vai ter muito mais facilidade para resolver a questão desse jeito, né? Trabalhando com potência de 10, ok? Então vamos lá para o cálculo da força elétrica, né? Só a gente substituir os valores. Quem é a força elétrica? Vamos lá. O K, 9 vezes 10 elevado a 9. Quem é o valor da carga Qzão? 2, 10 elevado a menos 6. Da carga Qzinho, em módulo 5, 10 a menos 6. Eu não coloco o sinal de menos na frente, ok? Dividido pela distância ao quadrado, que é 3, 10 a menos 1 ao quadrado. Senhores, vou fazer aqui um pouquinho mais rápido, né? Para a gente não perder muito tempo. 3 ao quadrado, gente, é 9. Então, a gente já vai eliminar aqui. Só cuidado com 10 a menos 1 elevado a 2, porque aí vai dar 10 a menos 2, ok? Lá em cima a gente vai trabalhar as potências de 10 que a gente já tem. A gente vai multiplicar tudo que não é 10 primeiro. Então vai ficar assim, ó. Força elétrica é igual a 10, que é 2 vezes 5, vezes 10 elevado a 9 menos 6 dá 3. Menos 6 dá menos 3 sobre 10 elevado a menos 2, ok? 10, senhores, é 10 elevado a 1, correto? E quando eu pego esse cara que está aqui embaixo e jogo ele para cima, eu jogo com o sinal dos points trocado. É lógico que a força elétrica vai ser 10 elevado a, vamos lá, 1 menos 3 menos 2. Aqui embaixo menos 2 jogou para cima mais 2. 2 menos 2, 10 elevado a 0. Então, na verdade, a força elétrica, nesse caso, é igual a 10 elevado a 0. Todo número elevado a 0 é 1, né? Então, a força elétrica aqui deu 1 newton, coincidentemente. Tá bom? Amigos, um grande abraço. Espero que vocês tenham gostado, tá? E até a próxima. Um grande abraço.